Abacuque 3, 1 e 2. Enviei aí um material que já está ali projetado, e os irmãos estarão acompanhando, pelo menos os tópicos dessa mensagem que tem por título, aproveitando a citação do texto, aviva, ó Senhor, a tua obra, ou aviva a tua obra, ó Senhor, não é? No livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. Eu lerei na versão que tenho aqui, que é a nova de Almeida, e depois leremos na corrigida, que é a que está na tela. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos ler todos juntos a versão dali da tela? Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar um pouco mais. Senhor Deus, te pedimos graça, Senhor, e misericórdia. Quando vamos agora ouvir a explanação do texto bíblico, que é a tua palavra, cremos assim, a Bíblia Sagrada. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor não apenas fale ao nosso coração, mas que ao teu falar nós possamos ser obedientes, cumpridores daquilo que ouvimos. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me enche do teu poder e da tua graça, para que eu não fale de mim mesmo, mas que possa ministrar a tua palavra como é próprio dela, com sabedoria, graça e atento ao que o texto diz e a sua aplicação aos tempos de hoje. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se você conhece alguém chamado Abacuque, que tem esse nome. Conhece? Eu não conheço pessoalmente, mas é possível que você conheça. Eu conheço alguns nomes interessantes de pessoas que têm nomes bíblicos, né? Ou de livros bíblicos, como Gênesis. Você conhece alguém com esse nome? Como Atos, né? Atos. Mas Abacuque, irmãos, significa abraço, o abraçador. Porque o judeu, quando colocava um nome, não colocava como alguns fazem, não é? Dentre eles, nós brasileiros temos essa tendência de colocar nomes de jogadores de futebol, nada contra, tá certo? Nomes de atores famosos, não é? Mas judeu não coloca nome porque acha bonito, ou porque leu num romance como eu, que coloquei o nome de minha filha porque li um romance por nome Poliana, não é? Ele colocava sempre o nome porque aquele nome tinha um significado com a pessoa, tá certo? Então, quando chamam Esaú, Jacó, não é em vão, é porque tem a ver com a situação em que eles foram nascidos ou a projeção que a mãe ou o pai fazem deles. Então, Abacuque significa abraço. Não temos muita informação sobre Abacuque. Se era casado, se era solteiro, ou seja, detalhes da vida dele. E ele era um profeta e um chamado no livro, né, nos livros quando estudamos a bibliologia, que são as categorias dos livros sagrados, né? Ele está entre os profetas menores, não porque ele era pequeno de tamanho, não, nada a ver com isso, mas porque o tamanho do seu livro, do registro da sua profecia, era pequeno. Então, profeta menor, assim como temos profetas maiores, que significa que eles eram maiores porque tinham uma profecia muito mais eficaz, nada disso. É porque os livros de Isaías,
os livros de Ezequiel, não é, de Jeremias, são livros com maiores conteúdos. Então, há alguém que ainda hoje tentar descobrir por que Abacuque tem o nome de abraço, não é? Nós não sabemos, irmãos. Há quem diga, os comentaristas, não é, dizem que ele abraçou a causa, era alguém que seria um abraçador da causa de Judá, do Reino do Sul. Mas isso são conjecturas que não nos convêm agora, porque o importante foi a profecia que ele deixou. Se você começar a ler o capítulo 1 de Abacuque, você vai ter a ideia de que você está lendo o jornal de hoje. Está certo? Eu não vou ler aqui para nós podermos ganhar um tempo, porque eu quero me ater ao capítulo 3, 1 e 2. Mas leia o capítulo 1 e comece lendo aí, quando ele fala de justiça, a justiça que está sendo distorcida, quando ele fala de violência, não é? E outras questões que ele suscita. Mas no Brasil, irmãos, e hoje a internet ajuda, não é? Existem atualmente 100 pessoas com o nome Abacuque. Você e eu, nós não conhecemos, mas tem 100 pessoas com esse nome do Brasil. E em São Paulo, na década de 2000 a 2010, eles vão pesquisar os registros, e diz que 37 pessoas nasceram e os pais colocaram o nome de Abacuque, não é? Quem sabe aqui seja o nome, aqui um incentivo para quem, não é, vai ter um filho, colocar esse nome aí, Abacuque, você já sabe o significado, não é? Vai ser o primeiro membro da PIBA, quem sabe, com o nome Abacuque, nome diferente, não é? A gente não vai precisar dizendo de quem, não é? Quando a gente diz Marta de Beto, não é? Então aí vai, não é? Outros adendos, porque será o único. Mas, irmãos, o pico das incidências, não é, com esse nome, não é em vão. É porque as pessoas também se voltaram, não é, para o conhecimento do livro, da Escritura. Quero crer, embora não tenha isso em dados, que quem colocou esse nome tinha conhecimento do livro. Tinha conhecimento, já tinha lido o livro, alguém que tinha uma influência da Escritura. E o que percebemos é que Abacuque foi contemporâneo de Jeremias. Ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. Ambos profetizaram mais ou menos no mesmo período. E os dois sofreram também as mesmas pressões, as mesmas angústias e viu os mesmos perigos. Porque Jeremias se levanta, e para não me ater muito ao que o profeta Jeremias colocou, mas era muito semelhante ao que o profeta Abacuque levanta. E Jeremias com um agravante, porque diz a tradição que ele foi assassinado, não é? Como um traidor da nação, porque ele dizia: olha, vocês se preparem, povo de Judá, porque não passaremos ilesos, não aprendemos com o reino do norte que foi destruído pelos assírios, nós continuamos aqui profanando, não é, o nome do Senhor, adorando a deuses outros, então isso não passará ileso diante de Deus, pela missão que Israel teve, e que o reino do sul agora existia, e estava andando dos mesmos caminhos do reino do norte, devido também às suas lideranças, aos seus reis. E Abacuque tem o mesmo conteúdo de profecia. No capítulo 1, Abacuque pergunta por que Deus tolera a injustiça, como falei. Ele diz que Deus está levantando os caldeus para punir Judá, ele é informado disso. Porque quando ele começa a clamar, antes de clamar, ele começa a questionar, é dito a ele de que os caldeus, a Babilônia viria com Nabucodonosor e levaria cativo o povo de Judá para a terra deles e destruiria boa parte da cidade. Abacuque questiona a justiça de usar uma nação pior que Judá para puni-la. Essa era a grande questão de Abacuque. Senhor, como? Por isso que ele disse que ficou espantado. Como o Senhor vai usar alguém que é pior do que a gente para tratar a gente? É um questionamento interessante e que, quem sabe, nós já fizemos
se passamos por isso. Mas percebemos, irmãos, aqui dentro desse texto, então, de que a Síria, um rápido contexto do texto. A Síria tinha caído sobre o reino do norte e destruído totalmente. Eram muito mais violentos do que os babilônios. Aliás, eu não sei, porque o que é pior? Um povo vir e destruir sem pena, matar sem pena, um povo que vem sobre a sua cidade, a cidade que você mora, sobre o seu país, e destrói, mata inclusive grávidas, mata todos, homens, mulheres e crianças, e outras atrocidades que eu gostaria de poupar aos irmãos nessa manhã, com um tempo maior colocado naquilo que Deus faz e não naquilo que o homem faz. Ou você ser transportado para um outro local, que não é a sua cidade, o seu país, com uma cultura diferente. Então, os dois métodos, assírios e também babilônicos, usavam desses métodos para que pudessem tratar os seus povos vencidos. E a Síria, então, invade o Reino do Sul, o Egito vai também cair diante da Babilônia. Faraó Neco, ele intenta contra os babilônios, pensando que iria vencer, quem sabe, mas perde aquela batalha e o Egito é dominado. E nesse mesmo ano da dominação do Egito, nós percebemos então, pelos registros históricos, que Nabucodonosor invade a cidade de Jerusalém e, antes de invadi-la de fato, impõe um cerco contra ela. Um cerco na cidade. Você imagine a gente aqui, dentro da nossa cidade, sem poder sair, sem poder fazer comércio com ninguém, sem ter a condição do alimento não chegar de outros locais até a nossa cidade. Porque é uma estratégia de guerra, o cerco. E esse cerco durou cerca de 2 meses. 2 meses apenas. Mas 2 meses que Jerusalém não subsistiu. Não conseguiu conviver mais no cerco e aí cedeu à invasão de Abacuque. Então Abacuque exerce esse ofício profético antes da queda de Judá, do Reino do Sul. Antes desse Reino do Sul ser subjugado e levado em cativeiro. E nós percebemos, irmãos, que o povo de Israel, então, vivia um grande declínio sociopolítico e espiritual. Algo muito parecido com hoje, com o Brasil, com outras nações. Um declínio sociopolítico e também econômico, porque o cerco provocou isso, e o declínio espiritual e também uma condução má política faz com que a nação ela pene em sua economia e se instaura então um momento de crise. Isso é importante nós sabermos, irmãos, antes de tratarmos o que vem nos versículos 1 e 2, porque uma crise se instaura e então Abacuque questiona essa situação moral e espiritual do seu povo, e inclusive o método de Deus usar os babilônios para tratar Israel na sua fidelidade. No capítulo 1, depois você pode ver em casa, Abacuque faz 7 questionamentos. Só no capítulo 1, que não é grande, ele faz 7 perguntas, ele questiona. É o tipo do profeta que questiona Deus, diz: Senhor, o Senhor vai fazer isso mesmo? Será a Babilônia que vai vir e invadir? O Senhor vai permitir isso? O Senhor permite, antes disso ele dizia, o Senhor permite de que haja injustiça, de que haja violência. O Senhor está permitindo isso e questionamentos, e mais do que questionamentos. Porque questionar, eu e você, nós questionamos, ou não? Mas eram queixas, reclamações, não é? E não no aspecto
positivo, que nós chamamos, mas no aspecto, não diria negativo, mas de ele ficar alarmado, impressionado, espantado com o que ele tinha acabado de ouvir, de que Deus, ele levantaria um povo ímpio para tratar o povo de Israel no Reino do Sul. E nós percebemos, irmãos, então, que a crise, por mais dolorosa que ela seja, ela é uma oportunidade para nós voltarmos aos princípios da palavra de Deus. A crise nos coloca muitas vezes na condição que nós saímos e precisamos voltar. A crise, em vez de nos levar a correr de Deus, como alguns fazem, quando entram em crise, correm de Deus, correm da igreja, correm do convívio, da irmandade cristã, a comunidade de fé, em vez de correr, a crise deve nos fazer correr para Deus, e não corrermos de Deus. E percebemos então, irmãos, agora sim entro na palavra, e no versículo 1, indo até o versículo 2, que é o conteúdo dessa mensagem. O que é que dá base? O que é que possibilita o ambiente para um genuíno avivamento diante de um contexto de crise, como já percebemos? O primeiro deles é a oração, e o versículo 1 está bem claro isso. Oração do profeta Abacuque. Abacuque aqui, irmãos, não ousa mais questionar Deus. Ele vem questionando Deus no capítulo 1, mas agora no capítulo 3, ele para de questionar. Ele para agora de levantar queixas, perguntas que ele, no capítulo 2, inclusive, lá no finalzinho do capítulo 1 para o capítulo 2, ele diz: agora eu já me questionei, já fiz os levantamentos das queixas, eu agora vou me colocar na minha torre de vigia e vou aguardar o que o Senhor, o meu Deus, vai responder. E Deus responde. E nós percebemos então que ele não ousa questionar Deus acerca do seu silêncio, o silêncio de Deus que é estarrecedor, é inquietante para nós, da sua inação muitas vezes, porque tem gente que pergunta: por que é que Deus não faz alguma coisa? Por que é que Deus não vem e destrói logo? Ou por que é que Deus não vem e restaura, e faz com que essa inação seja colocada em ação? Ele agora não questiona mais a inação de Deus, inclusive não questiona os seus métodos. O profeta agora ele começou a orar ao Senhor e não questionar ao Senhor. Meus irmãos, Igreja do Senhor, nessa manhã, muitas vezes nós devemos partir do questionamento para a oração, porque nós questionamos às vezes algumas questões, não é? Olha que redundância, mas algumas coisas que nós não temos às vezes respostas. Embora Deus, em algumas vezes, eu diria até muitas vezes, Ele traz resposta, mas muitas vezes também nós questionamos sem termos a dimensão daquilo que estamos perguntando. Quer ver um exemplo disso claro? Muitas vezes questionamos porque quando estamos enfermos, doentes, e não é uma gripe, é uma enfermidade que vem, uma doença que vem para nos tirar do sério, um laudo, o resultado de uma biópsia, que nos deixa preocupadíssimos, e que se não tivermos cuidados, como nós somos humanos, nós podemos nos enveredar por um campo de desânimo, e uma porta aberta para uma depressão. E aí começamos a questionar: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Quer ver outra situação quando perdemos entes queridos? E aqui eu não quero valorar a questão da perda, mas quando se espera pelos anos idos, e que já se está enfermo, e muitas vezes em sofrendo, é claro que a gente quer que fique, que permaneça, porque ninguém se acostuma com a morte. Mas nós não devemos também ser egoístas, dizer: não, eu quero assim mesmo que fique, a minha avó, a minha mãe. Nós devemos liberar. Mas, irmãos, questionamos, como muitas vezes, de uma hora para outra, acontece uma tragédia, e aí nós questionamos: Senhor, por quê?
Senhor, por que não houve livramento? E nós precisamos aprender com Abacuque, de sairmos dos questionamentos, que às vezes não temos respostas, para a oração. Todos os avivamentos, irmãos, da Bíblia e da história da igreja, todos os avivamentos, no Antigo, porque houve avivamento no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quanto os avivamentos na Nova Aliança, como na história da igreja, todos os avivamentos que temos existem, eles começaram com o quê? Eles começaram com oração. Uma pessoa só, apenas, ali, orando. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva a tua obra. Isso vai tomando uma proporção, irmãos, porque a oração é a base. A oração é o rio de onde flui caudalosamente o que nós chamamos de avivamento. Então é a oração. Oração é o primeiro pilar que colocamos aqui dentro desse texto de Abacuque para um genuíno e poderoso avivamento no seio da igreja. Segundo, Abacuque louva e adora o Senhor. O versículo 1, o finalzinho, ele diz: a oração do profeta Abacuque sob a forma de quê? De canto. Sob a forma de canto. Sua oração se transformou em louvor e em adoração. Ele não apenas ora, e esse apenas aí não é para minimizar a importância da oração, mas ele ora e canta. Ele ora e louva. Ele ora e adora. E nós aprendemos e sabemos muito bem, quem não sabe aqui vai saber agora e não vai esquecer mais nunca, que nós entendemos louvor como? Qual o conceito de louvor? O que é que dá embasamento para o nosso louvor? É nós celebrarmos ao Senhor, o nome do Senhor, pelo que Ele faz. Ele fez e Ele faz maravilhas, como disse o salmista. Louvamos a Deus pelo que Ele faz. E adoramos a Deus pelo que Ele é. Os irmãos sabem. Louvamos a Deus pelo que Ele faz. Adoramos a Deus pelo que Ele é. Qual o melhor dos dois? Não tem melhor. São os dois lados de uma moeda só. E nós sabemos que a adoração, ela ainda, como eu costumo dizer, é um oceano. É um oceano. Ela é muito maior do que o louvor. Não em sua importância, mas em sua essência. E nós precisamos, irmãos, entender então, porque é possível que Abacuque, ele era um levita, porque eram os que eram encarregados do louvor na antiga aliança. E ele faz da sua oração um canto. E nós precisamos cantar o que nós cremos. Nós precisamos fazer com que algumas de nossas orações sejam transformadas em louvor, em canto. É isso que nós temos nos Salmos. Louvor e adoração, irmãos, é o segundo pilar para um genuíno e poderoso avivamento. Mas há um terceiro, irmãos, pilar, que é a palavra de Deus. Versículo 2 agora, partindo para o versículo 2, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O profeta Abacuque ouviu Deus falando que ele disciplinaria Judá pelas mãos dos caldeus, e isso encheu o seu coração de espanto, de temor, de assombro, não é? A palavra de Deus trouxe impacto ao coração de Abacuque. A oração, o louvor e a adoração, então, devem nos conduzir à palavra. A oração, o louvor e a adoração devem nos conduzir à palavra, e a palavra nortear as nossas orações, o nosso louvor e a nossa adoração. Há igrejas, irmãos, que cantam demais, louvam, embora louvor não é só música, mas não tem espaço para a palavra. Cantam muito, uma hora e meia, quem sabe até 2 horas.
Confesso aos irmãos que eu já recebi alguns convites. Não muitos, mas alguns. Porque a maioria dos convites, embora preguei em outras igrejas, em diversos ministérios, mas se cantou, e eu vendo o horário chegar, eu digo, "Ih, meu Senhor, vai ser uma prova." E aí já comecei a orar, eu digo, como é, Senhor? É para dar o recado todo, ou é só para ler o texto bíblico e sentar? E entendi, irmãos, que tinha que pregar tudo. E disse ao pastor e disse à igreja, olha, irmãos, eu tenho duas opções aqui. Eu entender que tudo que nós fizemos aqui já foi palavra de Deus de alguma maneira, e nós vamos para casa, ou de eu dar o recado todo. E foi para isso que eu vim. Aí o pastor disse, dá o recado todo. Então eu digo, pronto, então é agora. E foi talvez o culto mais longo, um dos cultos mais longos que eu já participei, não é? Mas pregamos. Nós, irmãos, amamos música, amamos o louvor, mas o louvor sozinho, com a oração sozinha, sem a palavra, vai ficar faltando. Você já pensou aquela receita que você tira o que é um elemento essencial? Vai sair uma coisa doida. Não vai sair com o sabor que se esperava. E há igrejas que pregam muito, proclamam muito, uma doutrina boa, como diz Hernandes Dias Lopes, que eu incentivo os irmãos a ouvirem e a lerem, porque é um dos poucos pregadores que temos, que prega a palavra. Poucos no sentido de uma expansão de pegar o texto com facilidade, embora presbiteriano, mas é nosso irmão em Cristo, e tem pregado em diversas denominações. Ele diz que na realidade temos às vezes uma doutrina boa nessas igrejas, muito parecido com os batistas e presbiterianos, as igrejas históricas, mas não celebramos com ânimo, mas muitas vezes não celebramos com vida. E aqui nós vamos um pouquinho adiante, não tem nada a ver com mudança de liturgia de culto, mas com aquilo que fazemos que tem vida. Então a oração, o louvor e a adoração devem nos conduzir à palavra de Deus. Ao longo da história, irmãos, a igreja triunfou quando deu primazia à palavra e prioridade à oração. A igreja, ela triunfou. Ela esteve os seus momentos mais pujantes quando ela deu importância à oração e à palavra de Deus. Nós percebemos, irmãos, então, agora dando contornos, sinais a essa palavra, que a crise nos abre uma oportunidade, é um contexto ideal. Olha, parece um paradoxo, um contexto ideal para que haja um genuíno avivamento. Nós sabemos que a oração é importante, o louvor e a adoração fazem partes integrantes desse contexto. A palavra de Deus é uma bússola para nós, para dizer como devemos buscar, interceder e clamarmos por um genuíno avivamento. E nós percebemos que então o avivamento é fruto de oração e de misericórdia de Deus. Porque no versículo 2 ele diz, aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica, ou seja, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, por incrível que pareça, avivamento é uma extrema necessidade da igreja, mas é um dos temas mais distorcidos que nós temos na história da igreja. Porque o avivamento verdadeiro vem de Deus, é obra soberana do Espírito Santo, e não significa animamento. Não é animar o culto, a mudança da liturgia, se há efusões de dons, e às vezes muito barulho, como alguns cantores hoje, e quem sabe até pregadores, em vez de dizerem adore ao Senhor, louvemos ao Senhor, façam barulho para Jesus. Coisa estranha isso. Jesus não precisa de barulho. Jesus, ele é digno de todo louvor e de toda adoração, de toda honra e de toda glória.
Então nós precisamos nos policiar muito bem com as expressões que não são coerentes com a palavra. Então o avivamento, irmãos, é fruto de oração. A igreja pode clamar. A igreja não faz a agenda do avivamento. Por isso, quando você ouvir aqui, haverá um grande e genuíno avivamento nessa noite, nesse dia, não! A igreja não faz a agenda do Espírito Santo. Quem somos nós? Mas nós, irmãos, devemos clamar por um genuíno avivamento. Ô Senhor, aviva a tua obra, aviva a nossa vida, Senhor. E esse avivar aqui, irmãos, não significa algo que está morto, não. É algo que está tenuamente desaparecendo, apagando, e precisa ser avivado. Precisa mais de óleo. É a lamparina que se apaga devido à escassez de óleo, que é símbolo da unção que nós precisamos ter. E nós, irmãos, então entendemos. Em considerações finais, eu pedi que projete. Há urgente necessidade de avivamento no coração da igreja. E quem é que é a igreja, irmãos? Nós. Eu e você. Porque no dia que você ouvir alguém dizendo assim, mas a igreja devia não sei o que, e fazer isso, ser assim, você pode perguntar e dizer, sim, o irmão ou a irmã não faz parte da igreja, não? Você não é igreja, não? Nós somos igreja. É uma necessidade, urgente necessidade no nosso coração, no seio da igreja, que é o meu e o seu coração. Segundo, precisamos clamar por um avivamento espiritual, irmãos. Nós oramos e devemos continuar orando pelos enfermos, pelas nossas necessidades, pela nação, etc. Mas devemos orar para que eu e você, nós possamos ter um genuíno avivamento, experimentar um genuíno e poderoso avivamento, e não esperar por pessoas, porque a agenda começa conosco, do Espírito Santo, é comigo, isso tem a ver comigo. Por isso que o que foi fato no país de Gales, quando alguém chegou atrás do avivamento, perguntando para alguém que estava ali, um funcionário daquela estação de trem naquela época, onde é que está o poderoso avivamento? Ele disse, está aqui atrás dessa insígnia. Ou seja, o avivamento está em meu coração. E terceiro e último, irmãos, o avivamento é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo, que traz restauração para a igreja. Restaura a igreja. Faz com que aqueles que são inconversos e tidos como conversos dentro da igreja, eles sejam de fato convertidos, arrependidos, transformados, deixarem de lado os pecados costumeiros e terem uma vida nova em Cristo Jesus de fato. Faz com que essa restauração dentro da igreja ocorra. A restauração nos laços de irmandade, que são quebrados, irmãos, por tão pouco, às vezes por uma palavra, uma ação, ou quem sabe até uma ideologia político-partidária. Que os irmãos se preparem, porque os laços que nos unem, eles são maiores do que qualquer ideologia que nós temos. Isso para ninguém queira dizer, mas o pastor está espiritualizando demais a questão. Isso é ação do diabo no nosso meio, para que possa trazer desavenças, e muitas vezes eu não possa sentar perto de você, mesmo discordando do seu posicionamento, e por isso que somos crentes em Cristo Jesus, e por isso que somos batistas, para respeitarmos os pensamentos diferentes, quando estão sobre o crivo da palavra. Restauração para a igreja, irmãos, e salvação também para o mundo. Salvação para o mundo. Tem gente que está perecendo e vai partir no dia de hoje sem ter Cristo.
no seu coração, na sua vida. Mas avivamento também redunda glória, toda glória para Deus e não para nós. Por isso, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. É possível, irmãos, e eu diria, é possível não, eu diria com certeza. Você acha que Deus está irado? Que eu sei que essa ideia de ira de Deus para alguns não cai muito bem, não é? Talvez. Deus irado, um Deus cheio de amor, irado. Irado muitas vezes com o teu ocorrido fora da igreja, nas nações, inclusive aqui no Brasil, com injustiças, com pedofilia, com a prostituição campeada e defendida e aplaudida, como também, lamentavelmente, dentro da igreja, irado, com líderes que têm brincado com a fé, têm feito da igreja do Senhor, que é dele, um negócio, tem feito com que escândalos, e não adianta nós advogarmos dizendo, mas o escândalo virá de qualquer maneira, mas escândalos que trazem um dano grande à igreja do Senhor e às ovelhas de Jesus que não são nossas. O Senhor está irado do seu trono, irado com a igreja brasileira, e por isso nós pedimos, Senhor, na tua ira lembra-te da misericórdia. Para encerrar, irmãos, será que o nosso Deus, o nosso Senhor, por isso que Abacuque ora, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Será que nós estamos dando algum motivo, enquanto igreja local, para que o Senhor esteja irado conosco? É bom pensarmos nisso. Existe alguma conduta no nosso meio? Existe algum sentimento, alguma postura em nosso meio que faz com que o Senhor, porque nos ama, porque tem um amor grande, eu estou irado, e muitas vezes nós entramos no tratamento de Deus, muitas vezes dizemos, Senhor, tem misericórdia, mas é para o nosso bem, é para o nosso bem. O Espírito Santo de Deus, Ele possa prover, e Ele pode, um grande e poderoso e genuíno avivamento no nosso meio aqui. E avivamento começa com esses ingredientes aqui: oração, palavra, louvor e adoração, arrependimento, conversão genuína. Irmãos, nós jamais seremos os mesmos, porque essa igreja aqui, ela tem uma história que não deve ser desprezada, e nós sabemos que necessitamos desse genuíno avivamento. Que ele comece, Senhor, por mim, que ele comece por você, amém? Vamos orar. Senhor, misericórdia, na tua ira lembra-te da misericórdia, faz com que não venhamos a confundir o teu amor com a tua ira santa, que nos coloca no prumo, que nos coloca na condição de que nós devemos estar para sermos propagadores do teu evangelho, com uma vida coerente com aquilo que cremos e cantamos. Ó Senhor, aviva a tua obra em nosso coração, faz com que, Senhor, essa igreja, ela experimente um avivamento vindo do trono da graça, como rio caudaloso, e que vai limpando tudo quanto é preciso em nossas vidas. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.